meio de um requerimento do vereador Cabo Júlio, a Câmara Municipal de Belo Horizonte promoveu uma reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor para discutir a PEC 300, que trata da equiparação salarial das polícias militares e bombeiros militares de todos os estados com os praticados em Brasília. A remuneração dos agentes de segurança pública do Distrito Federal está em torno de R$ 4.500, sendo que ela é equiparada com os salários da Polícia Federal, uma vez que é a União que arca com os custos desses salários. O subtenente Gonzaga é o presidente da Aspra e explica quanto ganha hoje um policial militar em início de carreira em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o salário a partir de 1º de setembro de 2009 é de R$ 1.775, o que está muito aquém dos melhores salários pagos no Brasil. Brasília, nós estamos falando de 4.100, mas semana passada foi aprovado um reajuste de 20%. Portanto, Brasília já passou para um piso acima de 5.000. Goiás já paga 3.000, Sergipe já está acertado e já é lei, vai pagar 3.000 agora em 2010. O Espírito Santo já paga mais de 2.000, Paraná já paga de 2.000 e nós ainda estamos com um piso de R$ 1.775. Vereador, como é que o senhor está vendo hoje os obstáculos, né, enfrentados pela PEC 300, que na verdade são os governadores, porque eles terão que arcar com um custo mais elevado com a segurança pública? O senhor acha que os governadores estão deixando a segurança pública do país em segundo plano? Bem, os governadores sempre usaram a segurança pública como um mote de campanha e sempre deixaram abandonada a segurança pública, né? A gente costuma dizer que a polícia só é chamada na hora que algo de ruim acontece e não é valorizado. A PEC 300 ainda tem um lema, eu acredito. Por quê? Porque algo começou desacreditado, uma emenda constitucional para melhorar o salário da polícia, igualar, por exemplo, o Brasília, que ganha em média R$ 4.500. Você tem o pior salário, Rio de Janeiro, que é uma cidade, é o estado mais violento, segundo a mídia do país, que ganha R$ 850. Minas Gerais aqui, em média, R$ 1.700. Então, os governadores sempre usam a bandeira da segurança pública, mas esquecem que fazer segurança pública também é valorizar quem faz segurança pública. Há um grande trabalho de alguns governadores, principalmente o governador José Serra, de São Paulo, que chega ao ponto de proibir discussões da PEC 300 lá, sob pena de penalizar os policiais administrativamente, que precisam entender que quem vai custear essa diferença não é o Estado, quem vai custear é a União. A emenda constitucional é clara, é o fundo constitucional que é criado com a aprovação da emenda. Enfim, o que nós queremos nivelar por cima a qualidade através do nivelamento, através do salário. Quando eu tenho um salário melhor, quando eu abro concurso, eu busco um profissional, um cidadão mais capacitado na sociedade. Quando eu tenho um salário menor, eu vou buscar pessoas sem vocação que vêm simplesmente porque não encontram outra opção. É preciso uma mobilização em todo o país para a aprovação da PEC 300. É exatamente, Márcia. A PEC 300 ela vai ter que passar por esse processo de construção e conscientização e mobilização da sociedade. Por quê? Nós estamos vendo no Rio de Janeiro os policiais sendo assassinados e o governador preocupado com o helicóptero que caiu em restituir. Se não der uma dignidade que permita cobrar do policial uma dedicação exclusiva à segurança pública, nós jamais teremos uma segurança valorizada e uma sociedade protegida. Agora, Coronel, em São Paulo, né, as categorias, né, os representantes, os sindicatos, as associações que representam os policiais militares e bombeiros foram proibidos, né, de participar de qualquer iniciativa de apoio à PEC 300. Como é que se vê essa reação do governo paulista, né, do governo José Serra? Na verdade, o PSDB em São Paulo, ele tem adotado posturas sugêneres em relação ao servidor público. Veja bem, que para os servidores da educação, conseguir um aumento de 25, eles terão que passar em uma prova. Para os policiais, ele está cortando o direito à cidadania, que é participar de reuniões lícitas sem armas. Então isso aí é uma negação do Estado de Direito, é um perigo até para a democracia. Para o deputado Sargento Rodrigues, a PEC 300 esbarra num grande obstáculo, que são os governadores. Nós esperamos que haja, inclusive, sensibilidade deles, porque a PEC, ela determina uma isonomia salarial com a Polícia Militar e com os Bombeiros Militares de Brasília. Com a emenda que foi apresentada
pelos deputados Paes de Lira e Capitão Assunção, a emenda ela faz essa correção. Inclusive ela retira a proibição, que é a vedação da vinculação salarial, então ela faz essa ressalva, mas ela permite inclusive a criação de um fundo para subsidiar. Então a conta deve ser dividida, para não ficar pesado. Então é necessário que o Congresso venha a se agigantar em nome daqueles que fazem segurança pública 24 horas por dia e que vêm combatendo o crime, eu diria aqui em Minas Gerais, de forma exemplar. Minas é um exemplo para o restante do Brasil. Então é necessário que haja acessibilidade para que a gente possa avançar na PEC 300 e, de fato, aprovar e fazer com que a polícia ganhe um salário digno, que é o que a polícia merece em todo o Brasil. Agora, deputado, o governador mais resistente à PEC é o governador de São Paulo, José Serra. Inclusive, ele proibiu as associações paulistas de participarem de movimentos, de passeatas, de caminhadas e qualquer outro tipo de manifestação a favor da PEC 300. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que, pelo fato de São Paulo, né, ser o maior colégio eleitoral do país, ser o maior estado do país, o maior PIB, né, nacional, o senhor acha que essa resistência aí é uma questão de vontade política? Ainda bem que o Congresso Nacional está acima do governador José Serra. Não será a vontade e o bel prazer do governador que pode conseguir barrar uma proposta de emenda constitucional no Congresso. Nós estamos provocando aqui os deputados federais para que fiquem atentos, para que não fiquem subjugados com os pedidos que vão receber dos governadores de cada estado. Porque o Congresso precisa se agigantar, assim como foi com o Ministério Público. Porque o Ministério Público hoje ganha R$20 mil de inicial e um policial tem que ganhar R$1.000 e poucos. Então há uma diferença gigantesca, há um fosso enorme entre o salário de um promotor, de um juiz e de um policial. Então isso deve ser colocado na mesa para discussão. E nós acreditamos que o Congresso, à medida que a pressão for aumentando e a cobrança, nós buscaremos a aprovação da PEC, com certeza, independente da posição do governador José Serra. Deputado, em que pé que está a tramitação da PEC 300 no Congresso Nacional? Olha, nós já tivemos a felicidade de aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que foi, eu acho que, uma grande batalha. E aí, a PEC agora se encontra na comissão especial, né, que justamente para dar o parecer de mérito, né, e nós temos aí 40 sessões a partir de quando foi instalada a comissão. Eu creio que já no final do próximo mês nós entregamos o relatório aprovado e aí vai estar pronto para o plenário da Câmara, né? No plenário da Câmara nós necessitamos de 308 votos em 2 turnos, né, por se tratar aí de uma proposta de emenda à Constituição. Então estamos na fase agora de realização das audiências públicas em todo o país, no sentido de colocar no centro do debate a necessidade urgente de se investir na valorização, principalmente do ser humano que cuida da segurança pública. Nesse caso, a PEC estabelece que o salário, né, a remuneração dos servidores da PM, dos bombeiros militares nos estados não pode ser inferior ao que recebe a Polícia Militar no Distrito Federal, né, que é o salário mais digno, a melhor remuneração do país, né? Inclusive, nas discussões do pré-sal, já apresentamos emendas para que a gente possa realmente investir, né, colocar emendas para garantir mais recursos, inclusive advindos do pré-sal, né, da partilha dos royalties, para a área da segurança pública, saúde, educação, mas principalmente também para a segurança pública, que merece um aporte maior de recursos para dar condição de oferecer um salário digno para os policiais e para os bombeiros, no caso específico da PEC 300. E você pode contribuir para a aprovação da PEC 300 ligando para o 0800 619 619, 0800 619 619.